No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos, e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão, e se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais, ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. E disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios. Leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, e uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível.
A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E, como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abed-nego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. A famosa cidade da Babilônia ficava próxima às margens do rio Eufrates, na região que hoje pertence ao Iraque. Como muitas caravanas de diferentes povos cruzavam a região, a cidade passou a receber diversas influências religiosas, sociais e culturais, e logo passou a crescer em tamanho e poder. A cidade possuía vários canais de água, que fluíam por quase todo o interior da cidade. Essa água supria diversas necessidades da população. É possível que em seu auge a Babilônia tenha sido a maior cidade do mundo, e lá existiam os famosos Jardins Suspensos, que foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com o florescimento de sua economia, os babilônios passaram a construir estátuas, templos e monumentos ricamente detalhados. A estrutura do governo babilônico era comandada por nobres de diferentes famílias e por seus líderes religiosos. A origem do nome Babilônia é uma adaptação da língua grega. O nome original vem da língua acádia, Bab-Ilan, cuja tradução seria Porta dos Deuses.
Com a ascensão do rei Hammurabi ao trono da Babilônia, a cidade alcançaria uma importância ainda maior. Hammurabi foi o 6º rei da dinastia Amorita, e sob seu reinado, a Babilônia floresceu, dominando territórios que antes pertenciam ao Império Sumério e Acádio. Hammurabi conquistou as principais cidades da Mesopotâmia, incluindo a cidade de Assur e Nínive, criando assim o primeiro Império Babilônico, chamado de Império Paleo-Babilônico. Ele também criou o famoso Código de Hammurabi, que foi um conjunto de leis e regras de conduta, e também estava escrito como aplicar as devidas punições equivalentes aos crimes cometidos. Este código seguia o princípio da lei de Talião, onde a justiça era alcançada pela famosa regra do olho por olho e dente por dente. Na área militar, os babilônios aperfeiçoaram os equipamentos acádios, com couraças e elmos bem trabalhados e ajustados ao corpo dos soldados. O Império de Hammurabi não durou muito tempo, desmoronando logo após a sua morte, em 1750 a.C. Como já era de se esperar, após a morte do soberano, diversas revoltas aconteceram nas cidades que estavam sob o domínio babilônico. Durante este período turbulento na Mesopotâmia, a Babilônia foi saqueada pelos hititas e depois governada pelos elamitas. A cidade de Assur, que estava sob o domínio dos babilônios, pertencia aos assírios, que eram um povo de origem semita e formavam uma sociedade guerreira, conhecidos por serem cruéis e implacáveis nas batalhas. Os assírios provavelmente formaram o primeiro exército regular da história. Seus soldados profissionais, com armaduras padronizadas e já utilizando ferro em suas armas e capacetes, eram inimigos terríveis. Seus combatentes eram treinados e pagos por isso, e serviam por um período estabelecido em contrato. Os assírios aperfeiçoaram o uso das carruagens de guerra e eram exímios arqueiros. Além de ter uma infantaria muito bem disciplinada, eles também ficaram conhecidos pelo desenvolvimento de armas de cerco. Sua maior força estava na cavalaria, onde por muitas vezes 2 cavaleiros montavam o mesmo cavalo. Geralmente, o combatente que estava montado atrás carregava um arco e flecha ou dardos para atingir os inimigos à distância. Os assírios eram conhecidos por não terem piedade dos inimigos capturados. Eles os torturavam e humilhavam os pobres cativos. Com a queda do Império de Hammurabi, os assírios conquistaram a Babilônia e tomaram as terras e cidades dos elanitas e hititas, chegando até mesmo a tomar grandes porções de terra do grandioso povo do Egito. Estes feitos consolidaram o início da Idade do Ferro. O Império Neo-Assírio, que foi até então o maior império em extensão territorial já conquistado, superava até mesmo o Império de Sargão o Grande. A capital do Império Assírio era a cidade de Nínive, que recebeu grandes melhorias em suas muralhas para aumentar a segurança contra possíveis ataques inimigos. O último grande rei assírio foi Assurbanipal. Ele organizou a famosa Biblioteca de Nínive, que chegou a ter 22.000 plaquetas de argila com escrita cuneiforme. E é graças a elas que hoje sabemos tanto sobre os povos da Mesopotâmia. O rei assírio não teve um reinado tranquilo, já que seu irmão, que reinava na cidade da Babilônia, se revoltou contra ele e havia se aliado aos nobres da Babilônia e a nobres das cidades elanitas. Assurbanipal declarou guerra contra seu irmão e sitiou a Babilônia. Ao perceber que não tinha chance de sobreviver, o irmão traidor ateou fogo a seu próprio palácio, morrendo no incêndio. Em seguida, Assurbanipal atacou o reino dos elanitas. Ele pilhou a capital. Os templos e até mesmo os túmulos foram saqueados. Todos os príncipes elanitas foram executados. E com isso, o antigo reino de Elão foi extinto. Assurbanipal morreu em 1627 a.C., com cerca de 58 anos. Seus filhos tentaram manter o controle do império, mas este logo entrou em declínio, devido ao surgimento de revoltas em muitas cidades-estado. No Egito, o faraó Neco II recuperou as terras egípcias que estavam sob controle assírio.
E na Mesopotâmia, o poder foi dividido entre caldeus e medos, duas tribos semitas que estavam sob o controle assírio. Nabopolassar, que era um nobre caldeu, logo assumiu as rédeas do governo da Babilônia. Ele soube aproveitar o vazio de poder e iniciou ataques contra as cidades de Nippur e Uruk, garantindo assim sua posição como rei. Nabopolassar foi um rei forte de caráter expansionista. Ele firmou alianças com os medos e os povos da Pérsia. O rei casou seu filho, o príncipe Nabucodonosor, com a filha do rei dos medos. Em 1612 a.C., Nabopolassar e seus aliados sitiaram a cidade de Nínive, que ainda pertencia aos assírios. A cidade foi devastada e com isso foi estabelecido o segundo Império Babilônico, chamado de Império Neobabilônico, e sua capital voltou a ser a cidade da Babilônia. Nabopolassar faleceu no ano 605 a.C., com 53 anos de idade e provavelmente vítima de algum tipo de doença, e foi sucedido por seu filho Nabucodonosor, que significa Nebo protege a coroa. Ele foi de fato um rei poderoso, e assim como seu pai tinha o objetivo de conquistar novas terras e expandir seus domínios. A Babilônia, que já estava desgastada devido aos muitos anos de invasões e saques, foi totalmente reconstruída sob seu reinado, ganhando uma grandiosa muralha ao seu redor. Foi durante o reinado de Nabucodonosor que foi erguido os famosos jardins suspensos da Babilônia. Ele melhorou os sistemas de canais de água e construiu grandes templos e zigurates, a maioria dedicado ao deus Marduk. Os zigurates eram grandes templos de formato piramidal, originalmente criado pelos sumérios e depois adotados pelos babilônios e assírios. O mais famoso desses zigurates foi Etemenanque. Esta construção é atribuída como sendo a Torre de Babel original. Sua construção teria sido iniciada por Nabopolassar e teria alcançado impressionantes 91 metros de altura. O grandioso zigurate foi derrubado a mando de Alexandre o Grande quando este conquistou a Babilônia. O novo Império Babilônico chegou ao seu auge graças ao domínio de territórios e acordos comerciais. A gloriosa cidade da Babilônia exalava riqueza e poder. Sua fama e grandiosidade foram exaltadas por autores da antiguidade, entre eles os gregos Heródoto e Quitésias. Mas Nabucodonosor não se contentaria apenas em sentar em seu trono e governar pacificamente, e em pouco tempo partiu em busca de novas terras para conquistar. Próximos ao mar Mediterrâneo estavam os reinos de Israel e Judá. Nabucodonosor conquistou o reino de Judá, aparentemente sem sofrer muita resistência, e tomou Jerusalém, que na época era a capital do povo judeu. O rei de Judá, Joaquim, foi levado como prisioneiro para a Babilônia, juntamente com muitos nobres e um grande número de cidadãos de Jerusalém, principalmente aqueles que tivessem habilidades específicas, como ferreiros, pedreiros e pintores. Entre os cativos estava o profeta bíblico Daniel. Daniel, que fazia parte da nobreza de Judá, se tornou conselheiro de Nabucodonosor. Lá, ele interpretava os sonhos do soberano e acabou se tornando respeitado na corte real. Nabucodonosor deixou o tio de Joaquim, Zedequias, no comando de Jerusalém e seguiu conquistando as terras do reino de Israel, que por sua vez era mais poderoso que o reino de Judá. Como o reino de Judá e Israel ficavam próximos ao Egito, havia uma divisão entre a população, com alguns apoiando que deveriam se aliar aos egípcios e outros apoiando ficar ao lado dos babilônicos. Não demorou muito para surgir uma revolta em Jerusalém, apoiada pelos egípcios, o que enfureceu Nabucodonosor. Ele sitiou Jerusalém antes que os egípcios pudessem chegar. A cidade sofreu uma grande retaliação e suas muralhas foram destruídas. Seus templos e palácios foram saqueados. Zedequias foi capturado e cegado, sendo aprisionado pelo resto de sua vida. E novamente um grande número de prisioneiros foi tomado como escravos e levados para a Babilônia. Este período ficou registrado na história dos judeus como o cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor
ainda guerreou contra os egípcios no 30º ano de seu reinado. Já com mais de 60 anos de idade, Nabucodonosor sofreu de uma doença mental, descrita como licantropia, uma doença onde a pessoa passa a ter comportamentos selvagens e descontrolados. Relatos afirmam que ele teria fugido da Babilônia e teria sido encontrado em uma colina próxima à cidade mastigando grama como um boi. Mas Nabucodonosor se recuperaria da loucura e morreria apenas em 1562, com cerca de 72 anos de idade. Os sucessores de Nabucodonosor não reinaram por muito tempo, tendo sido Nabonido, juntamente com seu filho mais velho, Belsazar, os últimos reis babilônicos. Por fim, a Babilônia seria conquistada por Ciro o Grande, rei da Pérsia. Curiosamente, quando o rei persa adentrou a cidade da Babilônia, foi aplaudido pelo povo. Os conquistadores foram recebidos como libertadores pelo povo que era oprimido pelo governo de Nabonido. O grande império babilônico havia chegado ao fim, mas seus feitos deixaram marcas profundas nos povos da Mesopotâmia, e sua influência atravessaria os séculos. Você já deve ter ouvido falar do Império Medo, um império poderoso e forte, que ocupava a parte norte do atual Iraque, por volta do final da Idade do Bronze e início da Idade do Ferro. Esses povos vieram do norte, das regiões conhecidas hoje como Rússia. Com os seus exércitos hábeis, eles conquistaram e dominaram a maioria dos povos que habitavam aquelas terras. E para impor sua autoridade sobre eles, os medos cobravam altos tributos sobre seus conquistados. Os medos continham um exército forte para aquela época, com suas habilidades de guerras. Eles criaram um império poderoso nas regiões do Planalto Iraniano. Os medos tinham um inimigo em comum, os assírios, que sempre estavam em guerra, lutando pelas regiões do Mar Cáspio. Os medos dominaram a maior parte das terras do Planalto Iraniano, com a conquista dos povos de Elão, a cidade dos Elamitas e dos Partos e os famosos persas. Antes mesmo da sua unificação, os medos dominaram os persas que habitavam a região sul do Planalto Iraniano e recebiam deles altos tributos, assim como de todos os outros povos que eles conquistaram. Com os seus trabalhos de guerra, os medos ficaram bem mais habilidosos nesta arte. Com suas constantes batalhas contra os assírios, o Império Medo conseguiu de uma vez por todas, depois de muitos anos por volta do século VI a.C., vencer os seus inimigos e, por fim, no Império Assírio, na Mesopotâmia. Depois desse feito, os medos estariam prestes a cair. E mais tarde na história, por meados de 550 a.C., os persas, governados por Ciro o Grande, fizeram uma investida militar contra os medos, que perderam a batalha e foram dominados pelos persas, que os unificaram, formando assim um só império. Eles deu uma mesma condição, tanto política como militar, e dominando os elamitas, fizeram de Suzã a capital do império. Ao conseguirem a unificação dos poderes do norte e do sul do Planalto Iraniano, conseguiram criar uma situação de paz, dando início assim ao Império Medo-Persa. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito, eu vou indo nessa. Valeu, historiador!
Em uma época em que reis poderosos governavam com punho de ferro e buscavam expandir sua influência para criar grandes impérios, uma nova força emergente começou a ganhar terreno nas terras iranianas. Os primeiros relatos sobre os persas foram encontrados em escritos assírios, que se referiam a eles pelo nome de Parsua. As tribos persas, juntamente com outros povos, como os medos e babilônios, passaram muito tempo sob o domínio assírio, mas por volta do ano 609 a.C., esses povos deram início a uma grande revolta, que foi tão impactante que causou o colapso do Império Assírio. Durante esse período, surge a figura semi-lendária do primeiro rei persa, chamado de Aquimenes. Apesar de pouco se saber sobre Aquimenes, ele deu origem à linhagem dos Aquimenidas, que viria a comandar um dos maiores impérios da antiguidade. Dentre os diversos clãs persas, os Aquimênidas foram os mais poderosos, e durante muitos anos eles dominaram as tribos menores e conquistaram mais territórios, mas ainda assim estavam sob o domínio do Império Medo. Até que em 559 a.C., Ciro II, conhecido como Ciro Grande, se tornou rei da Pérsia. No entanto, sua ascensão ao trono foi conturbada. O historiador grego Heródoto conta que Astíage, vô de Ciro, reinava na Pérsia, e que certa noite teve um sonho no qual viu que Ciro se tornaria governante de toda a Ásia. Com medo de perder sua autoridade, Astíages ordenou que seu mordomo pessoal levasse Ciro, que ainda era um bebê, até as montanhas e lá o matasse. O mordomo não encontrou forças para cumprir essa tarefa cruel e entregou o bebê para ser criado por um pastor de ovelhas. Astíages ficou furioso quando soube disso e mandou matar o filho do mordomo. Quando Ciro já tinha idade o bastante, retornou para suas terras e, após divulgar sua identidade, conseguiu o apoio da população. Ele destronou Astíages, assumindo o trono, e apesar de tudo, acabou poupando a vida de seu avô. Ciro Grande era um rei expansionista, e sobre seu governo, os persas conquistaram a capital do Império Medo, dominando assim um território incrivelmente vasto e rico em recursos naturais. Mas ainda havia um obstáculo vindo do mar Mediterrâneo, que ameaçava a soberania de Ciro: os gregos. Após o colapso do Império Hitita no final da Idade do Bronze, a Anatólia passou a ser habitada por colônias gregas, formando o Reino da Lídia, que se recusava a ser dominado pelos persas. Inicialmente, os gregos atacaram os territórios persas acreditando que a cavalaria grega fosse superior, mas para sua surpresa, os persas eram muito mais eficientes com seus arqueiros montados em cavalos e camelos. Os exércitos persas derrotaram brilhantemente os gregos, e o reino da Lídia foi dominado por Ciro. Já em 539 a.C., Ciro e seus exércitos sitiaram e tomaram a Babilônia. Os persas foram recebidos como libertadores pelos babilônios, que há anos sofriam sob o reinado abusivo do rei Nabonido. Além de restabelecer a ordem política na Babilônia, os persas também libertaram os judeus que estavam cativos na cidade, pondo um fim ao famoso período do cativeiro babilônico. Com isso, a Judéia se tornou o reino aliado dos persas, e seu território serviria como proteção contra os egípcios. Os persas também desenvolveram uma boa relação com os fenícios, que eram grandes comerciantes e navegadores. Ciro Grande também é famoso por ter sido um rei generoso e benevolente. Ele perdoava seus inimigos derrotados e até os empregava em cargos no seu exército ou governo. Também era conhecido por respeitar as crenças religiosas dos povos que conquistava, e talvez uma dessas ações mais memoráveis foi a de ter abolido a escravidão durante seu reinado, um ato que contrariou todos os costumes de sua época. Para reforçar sua nobre decisão, Ciro emitiu um decreto que é considerado a primeira carta de direitos humanos do mundo. No decreto está escrito: impedirei a escravidão, e meus governantes e subordinados são obrigados a proibir a troca de homens e mulheres como escravos em seus domínios de governo. Tal tradição deveria ser exterminada em todo o mundo. Esse decreto faz parte de uma peça de argila com escritas cuneiformes. Essa peça é conhecida como o Cilindro de Ciro.
De fato, muitos povos estavam mais felizes e bem supridos sob a administração persa. Ciro governava com grande harmonia, uma grande variedade de culturas e sociedades diferentes. Um feito até então nunca visto na história da humanidade, o que rendeu a ele ser chamado posteriormente de o Rei Pastor. Ciro morreu em dezembro de 530 a.C. Não se sabe muito sobre sua morte, mas tudo indica que tenha sido em decorrência de um ferimento que sofreu em uma batalha contra as tribos dos Cavaleiros Nômades. Ele foi sepultado em Parsagada, uma tumba incrivelmente humilde para um homem que comandou um império tão grande e rico. Após a sua morte, o Império Persa continuou a se expandir, e em seu auge cobria cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados. Passando pela Ásia, África e Europa. A superioridade militar dos persas devia-se à sua cultura naturalmente belicosa, onde seus guerreiros e generais eram exaltados por sua força e bravura nas batalhas. Os persas tinham a fama de possuir os melhores cavalos do mundo. Eles criavam uma raça chamada de Niseus, que eram famosos por serem cavalos altos e ágeis, com temperamento irritadiço e agressivo, perfeitos para o campo de batalha. Dizia-se que um verdadeiro persa aprendia 3 coisas desde a infância: montar a cavalo, atirar com arco e dizer a verdade. Contar mentiras, ser desonesto ou praticar corrupção era punível com a morte em alguns casos. E aqueles que praticassem a verdade e a honra eram exaltados na sociedade. A força principal do exército persa estava em seus arqueiros, fossem eles montados a cavalo ou a pé. Eles também faziam um bom uso dos camelos, já que o tamanho e o cheiro desses animais costumavam assustar os cavalos do exército inimigo. Como o Império Persa se estendia através de muitos países diferentes, o exército era composto por muitos povos de culturas distintas, podendo ser encontrados nas fileiras militares persas, medos, fenícios, caldeus e até mesmo egípcios e gregos. Os guerreiros de elite eram conhecidos como os Imortais, uma tropa composta de 10.000 homens altamente treinados, que serviam como guardas reais. Os imortais seguiam o padrão persa de usar roupas coloridas, com couraças pesadas, elmos que às vezes continham máscaras, uma lança com ponta de ferro e contrapeso na outra extremidade, e carregavam também arco e flechas. Os imortais lutavam de maneira disciplinada e nunca recuavam diante do inimigo. E sempre que um guerreiro tombava em batalha, ele era imediatamente substituído por um de seus companheiros, dando a impressão de que ele havia retornado dos mortos. Como sistema de governo, os persas mantinham muitas cidades capitais. Essa era uma boa forma de manter o controle pelo vasto território do império. Persépolis foi a cidade mais luxuosa e impressionante do império. Sua construção foi iniciada pelo rei Dario I. O terraço de Persépolis possuía mais de 150.000 metros quadrados, e as paredes dos palácios chegavam a ter 20 metros de altura. Outro fato impressionante sobre Persépolis é que ela foi construída por trabalhadores livres. Homens e mulheres recebiam um salário de acordo com a função que exerciam na construção. A religião dos persas era o zoroastrismo, uma religião fundada pelo profeta Zaratustra, e que é considerada a primeira religião monoteísta da história. Também fazem parte do zoroastrismo a crença em um paraíso divino, crenças na vinda do Messias e ressurreição, e um juízo final, onde todas as almas serão julgadas. O zoroastrismo existe até hoje, sendo cultuado por alguns povos que vivem no Irã e na Índia. Por volta de 499 a.C., o Império Persa já era incrivelmente vasto. Porém, um território tão grande também aumentava os problemas. Em especial, os problemas com as cidades gregas que ficavam na Macedônia, Trácia e Lídia, que constantemente incitavam revoltas. Os gregos sempre foram orgulhosos de sua liberdade e lutavam com unhas e dentes para defender suas cidades-estado. O rei Dario I era um grande rei e foi capaz de alcançar muitos feitos para o povo persa e as nações que governava. Dario I jurou conquistar toda a Grécia, mas para isso ele teria que atravessar o Mar Negro com seu gigantesco exército, algo que levaria muitos meses para ser concluído e daria chance para os gregos fortificarem suas defesas. Para resolver este problema,
Dario empregou uma solução genial. Os persas montaram uma grande fileira de barcos e construíram uma ponte ligando a Anatólia à Europa, em um ponto chamado de Estreito de Bósforo. De acordo com Heródoto, Dario I atravessou cerca de 70 a 80 mil soldados persas utilizando este método. Apesar de ter obtido algumas vitórias na Macedônia, Dario I estava tendo dificuldade com os gregos. Ele planejava recuar de volta para a Pérsia e retornar com mais soldados, mas acabou morrendo de causas naturais antes de completar seu sonho. Quem assumiu o trono e deu continuidade ao desejo de Dario foi seu filho Xerxes I. O famoso rei Xerxes era filho de Dario I com a rainha Tossa e neto de Ciro o Grande. Nos textos bíblicos do Velho Testamento, ele é chamado pelo nome de Assuero e é conhecido por ter se casado com Ester, que era de origem judia. Xerxes continuou a guerra contra os gregos, em um período que ficou marcado na história como as Guerras Médicas, e que durante a sua ocorrência foram travadas batalhas épicas, como a Batalha de Maratona, a Batalha das Termópilas, a Batalha de Salamina e a Batalha de Plateia. Sob o comando de Xerxes, os persas lutaram contra o rei Leônidas e seus 300 espartanos, apoiados por outros 6.000 gregos de cidades diferentes. Após derrotar os espartanos na Batalha das Termópilas, Xerxes e seu exército conseguiram saquear a poderosa cidade de Atenas. Furioso devido à resistência ferrenha dos gregos, Xerxes mandou incendiar a cidade, indo contra um costume persa de preservar as cidades conquistadas e sua população. Boa parte de Atenas ficou destruída, principalmente os santuários. No dia seguinte, após ter sua fúria aplacada, Xerxes se arrependeu e mandou reconstruir Atenas. Como resposta a esse ataque, os gregos reuniram uma grande frota de navios comandadas pelo general ateniense Temístocles. Os gregos destruíram os navios persas e Xerxes teve que recuar rapidamente de volta ao seu território para não ficar preso com seu exército na Grécia durante o inverno. Após retornar à Pérsia, Xerxes ficou arrasado psicologicamente por ter perdido tantos homens e a chance de conquistar a Grécia, e acabou sendo assassinado em 1465 a.C., em uma conspiração política criada por um de seus ministros. Após a morte de Xerxes, os persas desistiram de tentar conquistar a Grécia, e isso provavelmente poupou boa parte da Europa de ser engolida pelo Império Persa. Após anos de guerra civil e lutas turbulentas pelo trono persa, as coisas não andavam muito bem no império. Os egípcios, que estavam sob domínio persa, estavam se revoltando, e muitos outros reinos seguiam seu exemplo. Em 336 a.C., o Império Persa era governado pelo rei Dario III, mas já em 334 a.C., Alexandre o Grande, parte da Macedônia, inicia sua campanha militar, conquistando muitos territórios que antes pertenciam aos persas. Após anos de batalhas, o rei Dario III foi derrotado por Alexandre na Batalha de Isso e fugiu para se refugiar com sua família na cidade de Ecbátana. Alexandre seguiu para a Mesopotâmia e por fim tomou a cidade de Persépolis. Apesar de Alexandre ser contra a destruição e violência desnecessária, as coisas ficaram caóticas nas cidades persas tomadas pelos gregos. Persépolis foi saqueada e incendiada, e o mesmo aconteceu com Parsagada. A história ainda conta que Alexandre foi até Parsagada visitar a tumba de Ciro o Grande, um homem que Alexandre passou a admirar através das histórias que lhe contavam. Quando Alexandre chegou, ficou perplexo e furioso ao saber que a tumba de Ciro havia sido violada e saqueada, provavelmente por sacerdotes persas. Ele mandou reconstruir a tumba de Ciro e puniu os sacerdotes. O governante de Ecbátana traiu o rei Dario III e mandou assassiná-lo, e assim teve seu fim, o último rei persa da linhagem dos Aquimênidas. Mesmo sendo seu inimigo, Alexandre deu um funeral grandioso e cheio de honras a Dario III e puniu de maneira cruel aqueles que haviam ordenado a morte de seu rival. Apesar de algumas obras da cultura popular representarem os persas como invasores sanguinários e cruéis, a verdade é que eles eram muito avançados para sua época, principalmente na área social e no sistema de governo. Muitos historiadores concordam que Alexandre o Grande jamais construiu um império.
ele apenas teria conquistado o império que os persas haviam estabelecido séculos antes dele ter nascido. Sejam como guerreiros habilidosos, reis sábios ou conquistadores implacáveis, os persas deixaram um valioso legado para a história da humanidade. Fala pessoal, um rei que nunca perdeu uma batalha e um dos maiores conquistadores que o mundo já viu. Hoje nós iremos conferir aqui a incrível história de Alexandre o Grande. Então, sem muitas delongas, já deixa o teu like aí embaixo no vídeo para nos ajudar, beleza? Nascido em 356 a.C., na Macedônia, a história de Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre Magno, não se tornou grandiosa como conhecemos por um acaso. Ele foi filho de um grande rei da Macedônia chamado Felipe II. Em um período de várias sucessões de guerras internas, Felipe II conseguia cada vez mais assumir o controle sobre a Grécia. Isso tudo graças ao seu grande conhecimento militar. Felipe conseguiu não só formar um numeroso exército de homens muito bem treinados, como também implementar uma nova e revolucionária formação de combate. Com certeza você já ouviu falar sobre as falanges gregas, grandes formações de soldados com lanças e escudos criando uma estrutura quase que impenetrável. Essa tática foi usada por várias cidades e seus respectivos exércitos na Grécia Antiga, mas o rei Felipe II elevou o nível dessa formação a outro patamar com a falange macedônica. Diferente de seus irmãos gregos que defendiam a parede de escudos com lanças comuns que mediam de 2 a 3 metros, chamadas de dore, na falange macedônica os soldados utilizavam um tipo de lança chamada sarissa, que podiam medir até incríveis 7 metros de comprimento. Ao mesmo tempo que as longas sarissas atacavam os soldados inimigos, elas impediam quase toda tentativa dos inimigos de se aproximar, funcionando também como uma ótima estratégia de defesa. O exército de Felipe II também contava com o apoio de uma forte cavalaria de elite chamada de héteros, formada principalmente por altos oficiais e nobres da Macedônia. Os anos se passaram e Felipe II conseguia obter cada vez mais controle sobre o território grego, e ele tinha a intenção de um dia passar o reinado para o seu filho Alexandre. Com isso em mente, o pequeno Alexandre teve desde muito cedo uma educação de excelência, cercado não só dos melhores militares e homens de confiança de seu pai, como também filósofos renomados, como por exemplo o grego Aristóteles. Alexandre, aos 13 anos, se tornou pupilo de Aristóteles, que aceitou a tarefa como parte de um acordo. Felipe II prometeu reconstruir a cidade natal de Aristóteles, chamada Estagira, que as forças de Felipe haviam destruído, e libertar os poucos moradores sobreviventes que foram escravizados. Alexandre cresceu com uma clara predestinação não só de governar, mas de mudar a história do mundo antigo. Uma das muitas lendas em volta dele conta que ele era na verdade filho do próprio Zeus, teoria essa que sua mãe chamada Olímpia se vangloriava de afirmar. Passaram-se alguns anos e o jovem Alexandre, aos 16 anos, já era considerado adulto e começou a se comportar como tal. Naquela altura também se encerrou seu período de aprendizado com Aristóteles e, cada vez mais, ele era colocado em posições de liderança pelo seu pai, como, por exemplo, tomar a posição de regente de seu reino, enquanto Felipe II tenta consolidar o seu controle na Grécia, saindo com seu exército para atacar outras cidades gregas que se rebelavam. Entre uma batalha e outra, o rei Felipe II acabou sendo covardemente assassinado em 336 a.C., durante o casamento de sua filha com uma punhalada desferida por um de seus próprios guardas, que foi morto a golpes de lança quando tentava fugir. Nunca se soube com exatidão o motivo que o levou a assassinar Felipe. Uma das suspeitas é que a mandante do crime teria sido a própria esposa de Felipe, que tinha intenções de antecipar a ascensão de seu filho Alexandre ao trono, mas a verdade sobre o assassinato do rei nunca foi estabelecida, o que não quer dizer que o acontecido ficaria impune.
Os aliados de Felipe II acreditavam que a morte dele era fruto de uma conspiração que envolvia várias pessoas, e Alexandre ordena a morte de vários suspeitos. Naquele mesmo ano, Alexandre assume o comando sucedendo seu pai, que pouco antes de morrer, conseguiu unificar o povo grego através da chamada Liga de Corinto, uma federação de estados gregos formada com o objetivo de manter a paz entre eles, sob o comando de Felipe II. Alexandre, aos 20 anos, herda do seu pai um forte exército e uma Grécia unificada, qualidades primordiais para um homem que cresceu sabendo que veio ao mundo para governar. Com um exército experiente em suas mãos, Alexandre planeja lançar uma campanha contra o mais temido império do mundo antigo até então, o Império Persa. Na época, os persas já dominavam um vasto território e só não tomou conta também da Grécia por causa da forte resistência dos gregos. Acabar de vez com a ameaça persa não era uma tarefa fácil. Eles eram muito mais numerosos que os gregos, mas isso não intimidou nem um pouco Alexandre, que partiu para o ataque no ano 334. Com cerca de 40.000 soldados, ele enfrentou pouco mais de 30.000 persas na Batalha de Grânico, da qual Alexandre saiu vitorioso. Aquele era apenas o início de uma das mais incríveis campanhas militares que o mundo já viu. Acredita-se que na época que ocorreu essa batalha, o rei persa Dario III não deu a devida importância à ameaça que o macedônico Alexandre representava, mas esse suposto erro não iria se repetir, pois Dario agora enfrentaria Alexandre pessoalmente no campo de batalha. No ano seguinte, em 333 a.C., as duas potências se enfrentam novamente na Batalha de Isso e, dessa vez, os cerca de 40.000 gregos do exército de Alexandre enfrentariam mais de 100.000 persas. Dados os números dos dois exércitos, seria lógico pensar em uma derrota grega, mas o destemido Alexandre logo mostraria o porquê de ser lembrado até os dias de hoje como grande. Ele liderou a cada segundo batalhando junto com seus homens em cima de seu cavalo, instruindo-os a atacarem pontos vitais do exército persa, como por exemplo seus flancos. Ao longo da batalha, foi ficando cada vez mais claro a superioridade tática de Alexandre. Dario III, ao perceber a sua iminente derrota, foge abandonando suas tropas e também alguns de seus próprios familiares, como esposa, filhas e até a própria mãe, que apesar de terem sido capturados pelos gregos, nada de mal lhes foi causado. Impressionantemente, Alexandre Magno, mesmo com uma enorme desvantagem numérica, sai mais uma vez vitorioso contra o Império Persa na Batalha de Isso, se consagrando imperador da Ásia. A guerra entre gregos e persas ainda teria mais um capítulo, mas antes, Alexandre resolve retornar para invadir o Egito, no ano 332. Embora algumas cidades ainda sob controle dos persas oferecessem resistência, rapidamente o Egito se rendeu. Lá ele foi proclamado como faraó e fundou o que viria depois ser a capital do Egito, a cidade de Alexandria, cidade essa que na época teve uma imensa importância cultural no mundo inteiro. Um ano inteiro passou e chegava o momento de Alexandre pôr um fim de uma vez por todas na ameaça persa, que apesar de terem perdido um vasto território, Dario III havia sobrevivido à Batalha de Iso e ainda contava com um grande exército. No ano 331, Alexandre parte para o ataque mais uma vez, e gregos e persas se enfrentam na Batalha de Gaugamela. Novamente, Alexandre contava com uma grande inferioridade na quantidade de suas tropas, que eram de cerca de 47.000 homens contra 100.000 soldados persas. Alexandre o Grande faz mais uma vez valer a fama de seu nome, derrotando os persas e colocando um fim na ameaça que eles representavam. Dario III consegue escapar e mais tarde, no ano 330, ele é assassinado por seus próprios aliados. O ainda jovem Alexandre, apesar da pouca idade, acabava de se transformar no maior conquistador que o mundo já viu, mas a fome dele parecia insaciável. Agora, ele partiria para tentar conquistar a Índia. Alexandre enfrentou por diversas vezes os indianos, ganhando batalha após batalha e conquistando um bom pedaço de território. Lá, inclusive, ele batizou uma cidade em homenagem ao seu querido cavalo que havia morrido há um tempo, chamado Bucéfalo.
Um tempo se passou e, apesar do desejo de Alexandre em conquistar a Índia, suas tropas já estavam há muito tempo batalhando e há muito tempo longe de casa. Cansados, eles então se recusam a continuarem adentrando no território indiano. Sem escolha, Alexandre então recua com seus homens. Anos se passaram e Alexandre continuou a lutar aqui e ali, mas nada tão grandioso. É então que no ano 323 a.C., com apenas 32 anos, Alexandre repentinamente morre. Até hoje não se sabe ao certo o motivo da morte dele. Alguns falam que foi envenenado por seus próprios homens, outros dizem que ficou doente após uma grande cerimônia. O fato é que acabava de morrer ali na Babilônia Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores e estrategistas que o mundo já viu, que mesmo enfrentando inimigos mais numerosos, nunca perdeu uma batalha sequer. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Contamos com a sua força deixando o like aí embaixo no vídeo, se inscrevendo no canal e também não esquece de ativar as notificações, beleza? Até mais! Hoje vamos falar de Roma Antiga, desde a sua fundação em 753 a.C. até a sua queda no ano de 476. Veremos as principais etapas da história de Roma: monarquia, república e império. Vamos lá? Tudo começou numa pequena aldeia, Roma, situada às margens do rio Tibre, no centro da Península Itálica. Formada pela união de 7 pequenas aldeias, Roma seria conquistada pelos etruscos, que a transformaram numa verdadeira cidade-estado. No entanto, diz a lenda que Roma foi fundada pelos gêmeos Rômulo e Remo, descendentes do herói Enéas, que havia lutado na Guerra de Troia. Os irmãos foram jogados no rio Tibre, por ordem de Amulio, que havia usurpado o trono. Amamentados por uma loba e depois criados por um camponês, os irmãos voltam para destronar Amulio. Rômulo e Remo receberam a missão de fundar Roma em 753 a.C. Após desentendimentos, Rômulo assassinou Remo e se transformou no primeiro rei de Roma. Durante o período de monarquia, a sociedade romana era formada basicamente por 4 classes sociais: patrícios, nobres e proprietários de terra; plebeus, comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários; clientes, plebeus que prestavam serviço para patrícios e plebeus; escravizados, obtidos entre os prisioneiros de guerra e podiam pertencer a um particular ou ao Estado. Na monarquia romana, o rei concentrava o poder político, judicial e religioso. Para ajudá-lo no governo, porém, existia a Assembleia Curiata e o Senado. Vamos conhecê-los? A Assembleia Curiata, formada por 30 chefes de famílias do povo, eram responsáveis por elaborar leis, recursos jurídicos e declarar guerras. Senado, composto pelos patrícios, assessorava o rei e tinha o poder de vetar as leis apresentadas pelo monarca. O cargo de rei não era hereditário, e isto significava que dependia do apoio dos patrícios e plebeus. No período monárquico, 2 dinastias reinavam sobre Roma, a dos reis latinos e a dos reis etruscos. Os atos tirânicos do último rei etrusco, Tarquínio, descontentaram os patrícios, que o derrubaram, marcando o fim da monarquia. Após a monarquia, os romanos preferiram não deixar o governo nas mãos de uma só pessoa. Assim, durante a República, o governo era ocupado por 2 dirigentes, chamados cônsules, que tinham um mandato de 1 ano e deveriam se controlar mutuamente. Vamos conhecer quais eram as instituições da República Romana? Senado. Ocupava-se da política externa e da supervisão das magistraturas. Os senadores eram patrícios que haviam desempenhado alguma magistratura ou feito algo relevante para a República. Magistratura. Para ser magistrado, era preciso ser cidadão romano e dispor de uma renda de acordo com o cargo desempenhado. Os magistrados tinham lugares privilegiados em cerimônias públicas e espetáculos, bem como o uso de cores diferenciadas. Cônsul. Exercia o comando militar.
no caso de guerra ou do impedimento de um dos cônsules, eram substituídos por um ditador. Este era um cargo de exceção, que incluía 6 meses de mandato e poder absoluto sobre os cidadãos romanos. Pretor tinha a função de administrar a justiça. Edil, responsável por fiscalizar o comércio e conduzir a cidade. Censor se encarregava de contar a população, fiscalizar os candidatos a edil e vigiar a conduta moral do povo romano. Questor cobrava impostos e custodiava o patrimônio romano. Na República Romana, se manteve a divisão social de patrícios, plebeus e clientes. Igualmente, se aumentou a escravidão, e esta se tornou a base da produção. Para ter uma ideia de sua importância, o número de escravizados ultrapassava os de homens livres. Os escravizados eram obtidos, basicamente, de 2 maneiras: através das guerras ou por dívidas. Isso significava que um homem livre, quando estivesse endividado, poderia ser escravizado até pagar seu débito. Os escravizados eram empregados no serviço doméstico, na exploração de minas de metais, usados para remar os numerosos barcos de guerra e mais uma infinidade de tarefas. A República Romana foi marcada pela luta entre patrícios e plebeus. Os patrícios lutavam para preservar seus privilégios, enquanto os plebeus queriam participar do governo. Os plebeus, ao longo de quase 200 anos, organizaram 5 revoltas contra os patrícios. Dessas rebeliões, conseguiram a criação do Tribunal da Plebe, formada por membros da plebe, podia controlar os patrícios e as magistraturas. Leis das 12 Tábuas. Quando ficou instituído que as leis deveriam ser escritas e afixadas para que os plebeus pudessem consultá-las. Leis Licínias, que determinaram que um dos cônsules deveria ser plebeu. Lei Canuleia, que permitiu o casamento entre plebeus e patrícios. Com essas medidas, os patrícios e plebeus praticamente se igualaram. Uma vez terminadas as disputas entre patrícios e plebeus, os romanos partiram para conquistar os territórios vizinhos. A primeira etapa foi ocupar grande parte da Península Ibérica. Em seguida, invadiram a Grécia, de onde importaram o culto a vários deuses e também trouxeram a filosofia. Partiram então para o outro lado do Mediterrâneo, lutando contra a cidade de Cartago, nas chamadas Guerras Púnicas, um conflito que durou cerca de 120 anos. Em certas batalhas, foram utilizados elefantes para combater os inimigos. Em 146 a.C., Cartago foi destruída. E assim, em pouco mais de 100 anos, toda a bacia do Mediterrâneo já pertencia a Roma. Com a expansão territorial, ficou mais difícil governar a República, pois a fragmentação da autoridade não ajudava na tomada de decisões rápidas. Assim, os romanos buscam novas fórmulas que permitissem a centralização do poder, mas sempre auxiliados e vigiados pelo Senado. Para equilibrar as forças políticas, em 60 a.C., o Senado indicou 3 líderes políticos ao consulado: Pompeu, Crasso e Júlio César, que formaram o primeiro triunvirato. Após a morte de Júlio César, foi instituído o segundo triunvirato, constituído por Marco Antônio, Otávio e Lépido. As disputas de poder, no entanto, continuaram e os membros do segundo triunvirato se enfrentaram. A última guerra civil da República Romana ocorreu entre Otávio e Marco Antônio, 32 e 30 a.C. Derrotado, Marco Antônio se refugiou em Alexandria, junto a Cleópatra, e ali cometeu suicídio. Em seguida, Otávio recebeu do Senado o título de Augusto, que o colocava como uma divindade. Desta maneira, se inicia o Império Romano. O Império Romano durou quase 5 séculos. Estendia-se do Rio Reno até o Egito, chegava à Grã-Bretanha e à Ásia Menor. Assim, estabelecia uma conexão entre a Europa, a Ásia e África. Estima-se que viviam 6 milhões de pessoas sob o Império Romano. Entre os pontos fundamentais para o sucesso do Império estava o exército, que era profissional e muito disciplinado. Igualmente, organizaram um sistema de comunicação através de estradas e um sistema jurídico que podia ser reproduzido em todos os cantos do Império Romano. Em todas as regiões ocupadas, eram construídos os mesmos edifícios da capital, como teatros, templos, aquedutos, banhos públicos e tudo o que fosse necessário para o conforto dos cidadãos. Por
conta do seu tamanho, era difícil administrar o império. Cada vez mais era complicado controlar a arrecadação de impostos e a ambição dos generais que desejavam governar de maneira independente. Também os povos germanos pressionavam as fronteiras e começaram a conquistar regiões romanas. Assim, ao invés de ganhar territórios, os romanos tiveram que se defender. Essas guerras defensivas acarretaram no aumento de impostos e na diminuição de pessoas escravizadas, provocando uma crise econômica. O desgoverno era tão grande que, em um período de apenas meio século, Roma teve 26 imperadores, dos quais 24 foram assassinados. Para melhorar a administração, o imperador Teodósio decidiu separar o Império Romano. Após sua morte, o território foi dividido entre seus filhos Honório e Arcádio. Honório ficou com o Império Romano do Ocidente, cuja capital foi transferida para cidades como Milão e Ravenna, e Arcádio com o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Em 476, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se e o imperador Rômulo Augusto foi deposto. O ano de 476 é considerado pelos historiadores como o fim da Antiguidade para a Idade Média. Da poderosa Roma, restou apenas o Império Romano do Oriente, que se manteria até 1453. Resumo: Roma foi formada por 7 aldeias e foi conquistada pelos etruscos. Na monarquia, a sociedade romana se constituía de patrícios, plebeus, clientes e escravizados. O rei concentrava o poder político, judicial e religioso. Para ajudá-lo, existia a Assembleia Curiata e o Senado. Os atos tirânicos do último rei etrusco, Tarquínio, descontentaram os patrícios que o derrubaram, marcando o fim da monarquia. Então, os romanos adotaram a República. Durante a República, o governo era ocupado por 2 dirigentes, chamados cônsules. Outras instituições da República eram Senado, Magistratura, Cônsul, Pretor, Edil, Censor, Questor. Também se manteve a divisão de patrícios, plebeus e clientes. Igualmente, se aumentou a escravidão. A República Romana foi marcada pela luta entre patrícios e plebeus. Dessas rebeliões, os plebeus conseguiram a criação do Tribunal da Plebe, das leis das 12 Tábuas, das leis licínias e da lei Canuleia. No período da República, os romanos conquistaram territórios como a Península Ibérica, Grécia e Cartago. No entanto, a fragmentação da autoridade não ajudava na tomada de decisões rápidas. Para equilibrar as forças políticas, foram instaurados o primeiro e o segundo triunvirato. As disputas continuavam e os membros do segundo triunvirato se enfrentaram. Após a vitória militar, Otávio recebeu do Senado o título de Augusto e foi estabelecido o Império, que estendia na Europa, Ásia e África. O sucesso do Império estava no exército, que era profissional e disciplinado. Cada vez mais, porém, era complicado controlar a arrecadação de impostos, a ambição dos generais e os povos germanos. As guerras defensivas acarretaram no aumento de impostos e na diminuição de pessoas escravizadas. Para melhorar a administração, o imperador Teodósio decidiu separar o Império Romano. Assim, surgiu o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Em 476, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se, mas o Império Romano do Oriente se manteria até 1453. Este foi mais um vídeo do Toda Matéria. Temos outros conteúdos incríveis esperando por você no nosso site www.todamateria.com.br. Inscreva-se no canal e não se esqueça de compartilhar o vídeo. Até a próxima!